Meus irmãos, vamos começar uma nova série a partir de hoje. Terminamos uma série bem curtinha, né? Sobre João 3. Aprendemos coisas necessárias para a vida de cada cristão, onde crer verdadeiramente no Filho é aquilo que mais importa para uma pessoa. O próprio Jesus disse, né? Quem crê será salvo. Mas não é um crer apenas de saber, é um crer verdadeiro que transforma a nossa vida. E nós caminhamos durante 3 semanas falando sobre isso. Hoje nós começamos essa nova série, vai durar todo o mês de maio. Então são 5 domingos falando sobre a família. E na tradição cristã, o mês de maio é o mês que a gente celebra exatamente a família, né? Por isso é oportuno falar desse tema, não só por causa disso, não só porque esse mês é um mês especial para a família, nós lembramos disso, mas porque a família é algo criado por Deus. Se a Bíblia trata disso, se a Bíblia fala sobre isso, nós também temos que tratar sobre isso. Nós também temos que falar sobre isso. Outro motivo que nos leva a falar sobre família, e sempre precisamos falar sobre isso, viver isso a cada dia, é por conta dos ataques que a família, que é um projeto perfeito, criado por Deus, acaba sofrendo por uma cultura pagã, que tenta desconstruir aquilo que Deus fez belo e perfeito, algo que Deus criou. E para entendermos o projeto original de Deus para a família, nós precisamos voltar ao início de tudo, voltar aonde tudo começou. E Moisés foi a pessoa que Deus usou para poder revelar o início de todas as coisas. Gênesis capítulo 2, eu convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Leio na versão NVT, nova versão transformadora. Peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto, depois expor os versículos, trechos e entender o que Deus quer de cada um de nós quando nós pensamos em casamento, quando nós pensamos em família, esse projeto original e perfeito da parte de Deus para mim e para você. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. A palavra de Deus diz o seguinte: O Senhor disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos se você puder. Deus, obrigado pela exposição da Tua palavra, pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Pedimos ao Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, para que nós possamos compreender e viver por meio dessa palavra. Nós pedimos e clamamos isso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Ao concluir toda a criação no capítulo 1, e agora especificamente no versículo 31, se você quiser voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, Gênesis 1, 31, vai dizer que então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Se a gente for olhar a história da criação de todas as coisas, Deus ia, através da palavra de Deus, as coisas iam sendo criadas, Deus falava e as coisas iam sendo criadas. E Deus, a cada dia, falava que isso era bom. E quando ele termina toda a criação, ele diz que tudo era muito bom. Isso no primeiro capítulo de Gênesis, nós podemos ver
a criação de todas as coisas. No capítulo 2, é um capítulo que vai detalhar um pouco mais a criação do homem e a mulher. E entre a criação do homem e a mulher, algo aconteceu, onde pela primeira vez Deus diz que algo não era bom. E não era bom porque era imperfeito, não era bom porque ainda faltava algo. Olha o versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Outras versões vão dizer: farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Sozinho, queridos, o homem é incompleto. Inclusive, para poder seguir a ordem de Deus de multiplicar e encher a terra, ele era incompleto, faltava alguma coisa. Por isso ele precisa de alguém que o auxilie, alguém que o complete. A palavra auxiliadora não significa e nunca significou inferioridade da mulher, pois o termo, essa palavra inferioridade, auxiliar, ser auxiliar, ele é usado com frequência para se referir ao próprio Deus. Se você olhar os salmos, por exemplo, vários salmos vão falar que Deus é o nosso auxílio. Então, essa palavra não significa estar abaixo. Na nossa cultura, sim, né? Se a gente for para o trabalho, um ambiente de trabalho, por exemplo, tem lá o auxiliar, acima tem o assistente, acima tem o analista, já perdi minha conta aqui. Acima tem o coordenador, supervisor, gerente, assim vai. Mas não nesse conceito da Bíblia aqui. Auxiliar aqui é alguém para completar. Ser auxiliadora é fornecer forças nas partes onde o homem necessita. Não se trata de ser mais forte ou ser mais fraco, mas se trata de completar aquilo que falta. Ser auxiliadora é ser igual, mas também ser diferente ao mesmo tempo. Pois ambos foram criados, homem e mulher, macho e fêmea. Ambos refletem a imagem de Deus, porém, com papéis distintos. E é bom deixar isso bem claro, logo aqui no início, queridos, para que ideologias que nós vemos nesse tempo que nós vivemos, né, sejam combatidas e desconstruídas. A família sofre ataques da sociedade, porque a sociedade, ela não compreende o plano perfeito de Deus, o projeto perfeito de Deus, que é o casamento, a família. Nós vamos falar mais sobre isso um pouquinho mais à frente, e nós vamos falar sobre isso seguindo no texto. Eu queria pontuar algumas coisas interessantes que nós lemos aqui. O primeiro deles fala sobre o mandato cultural do homem. Está no versículo 19 e 20. No capítulo anterior, especificamente no versículo 28, Deus dá uma ordem ao homem para poder governar e dominar a terra. Governar e dominar a criação, no sentido das coisas que Deus criou. Vai dizer o versículo 28 do capítulo 1, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Isso está lá ainda no capítulo 1. E no capítulo 2 nós falamos que é o detalhamento da criação do homem e da mulher, mais especificamente no versículo 15. Ainda antes da criação da mulher, Deus havia colocado o homem no jardim do Éden. E vai dizer o versículo 15 do capítulo 2, você pode olhar na sua Bíblia. Ele dá mais uma ordem ao homem para poder cultivar e cuidar, tomar conta ali do jardim da criação. O homem, então, deveria desenvolver a criação de Deus. O mandato cultural, então, queridos, ele trata da relação do homem com a criação, com as coisas criadas. Ele seria uma espécie de subgerente de Deus, que deveria cuidar, governar e dominar a criação, só que refletindo a imagem do Criador, refletindo a imagem de Deus que ele carregava, com criatividade, com propósito e com amor. Era assim que o homem deveria desenvolver e cuidar da criação de Deus. O que nós estamos vendo aqui nos versos de 19 e 20 é exatamente isso. Ou pelo menos parte disso, o homem está cumprindo a ordem de Deus. Deus trouxe ao homem animais domésticos, animais selvagens, aves do céu, para que o homem colocasse nome em todos eles. E isso é cuidar, isso é dominar, isso é desenvolver, faz parte do mandato cultural do homem.
E na cultura do Antigo Oriente, nomear ou dar nome a algo significava dominar sobre aquilo. Só que esse domínio do homem não deveria ser um domínio opressor, mas deveria ser um domínio de cuidado amoroso. O homem está cumprindo o seu mandato cultural de governar, de dominar, de cuidar e desenvolver. E no final do verso 19, diz que o homem escolheu um nome para cada um deles, para cada um daqueles animais que se apresentavam ali diante dele. E aqui não é exatamente dar nome para cada animal, mas na realidade dar nome para cada espécie de animal. Mas perceba o que diz o final do verso 20. Acompanhe, após o homem dar nome a todos os animais, vai dizer que o homem, porém, continuava sem alguém. Alguém que o ajudasse e o completasse. E aí a minha cabeça imaginária aqui fica pensando sobre aqueles animais se apresentando para o homem ali, lhe dando nome e provavelmente se apresentando ali em casais, em duplas de animais ali. E o homem olhando para aquilo ali, percebendo, olha, um completa o outro, você vai se chamar isso, você vai se chamar aquilo. De repente ele olha para si e percebe, todo mundo tem alguém. E eu estou aqui sozinho, não tem ninguém que me complete. Queridos, nada na criação até então, até aquele momento, era capaz de ser um auxiliar idôneo para o homem. Mas Deus já tinha estabelecido seus propósitos perfeitos. Ele já sabia de todas as coisas. Deus já havia dito que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então agora nós vamos ver o nosso segundo ponto, que é exatamente a criação da mulher, dos versículos 21 ao 23. E aqui acontece a primeira cirurgia da história da humanidade, né? Olha o que o texto diz. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. E enquanto dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. Fez uma cirurgia naquele momento ali. A mulher foi criada de uma das costelas do homem, ou talvez numa tradução um pouco melhor, a mulher foi criada da parte lateral do homem, do seu lado. E isso reflete bem, queridos, a igualdade, a complementaridade entre o homem e a mulher, como a Bíblia nos orienta. A mulher é vista como uma parceira que está ao seu lado e completa a humanidade do homem. Não só isso, mas refletindo a glória do próprio Deus. E o texto segue, versículo 2, vai dizer que dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Perceba, quando Deus faz a mulher a partir do homem, neste momento, ela também, igualmente ao homem, recebe a imagem e semelhança de Deus. Deus faz o homem do pó da terra e a mulher a partir da costela do homem. Eles foram criados de maneiras distintas, mas ambos carregam em si a imagem e semelhança de Deus, sendo, portanto, iguais diante de Deus em honra, dignidade e valor. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, precisamos entender isso de uma vez por todas. Homens e mulheres são iguais perante ao Senhor, porque ambos, homem e mulher, carregam a imagem e semelhança de Deus. Então, como um homem deve ser tratado? Como alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. Como uma mulher precisa ser tratada igualmente, como alguém que carrega a imagem e semelhança de Deus. É simples assim. Nós que complicamos, deturpamos e distorcemos os propósitos de Deus para a forma que nós devemos nos relacionar, nos tratar, conviver. E por isso existe tanta confusão sobre esse tema. Outro ponto importante que precisa ser dito aqui, queridos, é que Deus fez uma mulher para o homem e não várias mulheres. Ou Ele não fez uma mulher para vários homens. Isso também aponta para algo importante do que Deus está fazendo aqui. Isso aponta para a monogamia heterossexual como padrão divino para o casamento. O que nós vemos na criação são padrões estabelecidos pelo próprio Deus. E tudo que Deus faz é bom, é belo e é perfeito. Quando Deus acabou a criação, Ele disse, a Bíblia diz, né? E viu Deus que tudo era muito bom.
Queridos, uma outra coisa sobre esse versículo 22 aqui, que eu acho fantástica. Eu não posso fazer nenhum acréscimo ao texto bíblico, certo? Não posso. Senão nós não seríamos uma igreja aqui, né? Quem faz acréscimo à Bíblia, ou retira coisa da Bíblia, é seita ou algo parecido. Mas quando eu olho esse versículo 22, eu leio ele mais ou menos assim. Olha o seu versículo 22 aí. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem e disse: vai que é tua, Tafarel. Me perdoe, irmãos. Mas por que eu penso assim? Porque eu olho para a resposta do homem. Quando o homem recebe a mulher, ele faz uma exclamação, queridos, um grito que expressa um forte sentimento de algo muito ansiado, desejado. Ele diz, finalmente, olha o versículo 23 aí, talvez a sua Bíblia, a sua versão esteja um pouco diferente, mas é como se ele dissesse, até que enfim, finalmente, agora sim, chegou quem estava faltando, agora é festa. Se quando ele estava orando os animais, ele dando nome aos animais ali, pensando, poxa, não tem ninguém que me complete, agora não. Agora chegou quem faltava, finalmente. Ele deve ter falado, ô Senhor, obrigado. Queridos, se nós nos alegramos imensamente quando nós nos casamos, eu já passei por isso, graças a Deus, foi um dia muito especial, muito feliz. Agora, imagina se casar antes do pecado. Porque nesse momento aqui o homem não havia pecado ainda. As coisas não tinham sido arranhadas ainda por causa do pecado. Imagina como é que Adão se sentiu, como é que o homem se sentiu ali, queridos. A alegria de Adão era sem medida. A alegria era tanto que despertou o poeta que havia em Adão. A declaração que ele faz no verso 23, queridos, é um poema. É um poema hebraico. E ele diz, se fosse eu ia escrever uma música, mas era Adão. E Adão compôs uma poesia, ele disse, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher porque foi tirada do homem. No hebraico, homem quer dizer ish e mulher isha. Então é como se ele dissesse, será chamada isha porque do ish foi tirado. No português não rola, né? Ela será chamada homea, porque do homem foi tirado. Não rola. Então vamos pensar no hebraico. Ela será chamada Isha, porque do Ish foi tirado, dando uma ideia de unidade, queridos, de completude. Adão era um poeta romântico. Se as músicas de Roberto Carlos já existissem naquela época, certamente ele iria cantar para ela aquela música Amante à Moda Antiga. Vocês conhecem essa música? Porque eu sou aquele amante à moda antiga, do tipo que ainda manda flores, apesar do velho tênis e da calça desbotada. Ainda chamo de querida? Não acredito, vocês não sabem isso. Só tem crente aqui, não conhecem. Já que nós estamos falando de poesia, queridos, deixa eu falar mais uma para vocês aqui. Não é minha, uma pessoa chamada Matthew Henry. Ele diz o seguinte, a mulher não foi feita da cabeça do homem para dominá-lo, e nem dos seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do seu coração para ser amada. Hoje eu estou que estou. Mas é verdade. São verdades sendo ditas aqui. Será chamada mulher, diz o homem aqui no texto. Nomear, como nós já falamos, significa ter domínio sobre, né? Mas esse domínio significa cuidado amoroso. Dar nome implicaria na autoridade no lar. Já falamos que homem e mulher, eles são iguais diante de Deus em honra, dignidade e valor. Porém, eles exercem papéis distintos no lar e na família. É simples assim, irmãos. É desse jeito só. Como já falamos, né? As pessoas deturpam, distorcem aquilo que Deus fez
perfeito. Autoridade no lar nunca significou superioridade do homem, mas conforme nós já lemos no versículo, ou já citei, o versículo 15 do capítulo 2, o homem ele tem a missão de cultivar e guardar. Isso tem a ver com a criação e isso tem a ver com o lar. Ou seja, ele deveria fazer crescer, desenvolver e proteger a sua família com a sua mulher ao seu lado. Ambos sendo iguais diante de Deus, mesma honra, mesma dignidade e o mesmo valor. Isso nos leva, queridos, ao nosso último ponto, nosso terceiro ponto, que é o projeto original de Deus para a família, versículo 24 e versículo 25. A partir da união de um homem e uma mulher, através do casamento, nós temos o início de uma família. Vai dizer o texto, né? Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma só carne. É importante dizer duas coisas aqui. Que a família, ela é um projeto perfeito de Deus. Tudo que Deus faz é bom e perfeito, e a família não foge a essa regra. Segunda coisa importante que precisa ser dita. O conceito do que é família e a forma como isso se dá são estabelecidos pelo Criador. O conceito de família não pode ser definido pela sociedade, mas por aquele que a criou, por aquele que a idealizou, que faz tudo perfeito, belo. Ao olhar para esse texto aqui, todo esse texto, lembramos que Moisés, inspirado por Deus, ele registrou a criação para um povo. Pensem que o povo ali que estava no Egito iria ler tudo isso. 400 anos ali no Egito, exposto a uma visão distorcida de casamento, de família, da relação sexual. E agora este povo está sendo reorientado. Eles viveram esse tempo todo vendo uma cultura pagã, que distorcia aquilo que Deus fez perfeito. A visão de mundo, de casamento, de família e de sexo no Antigo Oriente era totalmente oposta ao plano original de Deus. E foi essa visão diferente, distorcida, que o povo presenciou durante todo esse tempo ali, quando estava cativo no Egito. Moisés também não está apenas reorientando o povo aqui, quanto a esse projeto perfeito original de Deus para o casamento, para a família e a base para a relação sexual. Mas também, de um certo modo, ele está preparando o povo para poder entrar na terra prometida. Tempos depois do povo sair do Egito, eles iriam conquistar a terra prometida. Então eles precisavam ser reorientados, porque aquilo que ele presenciou durante 400 anos não era o plano de Deus. Mas eles iriam entrar numa terra onde o povo também tinha costumes totalmente pagãos. Os povos que habitavam ali na terra de Canaã, que o povo iria conquistar, eles viam com muita tranquilidade a prostituição, a poligamia, o adultério, as relações homossexuais, o bestialismo, que é a relação sexual entre seres humanos e animais, e tantas outras práticas depravadas da época. Eles iriam entrar em um local assim. Então, não só reorientar, mas apresentar o plano perfeito de Deus, porque eles iam também entrar num lugar que ia ser difícil e complicado. Costumes pagãos. O povo de Israel, que em breve se tornaria uma nação, precisava restaurar o plano original de Deus para a família e, com isso, apontar para o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Deus fez um povo para ser chamado de seu, para que esse povo, o povo de Israel, apontasse para todas as nações o único e verdadeiro Deus. Essa era a missão, por isso que Deus fez um povo para ser chamado de seu. Deu a esse povo a lei dele, a sua palavra revelada para esse povo, para que eles apontassem, para que eles sinalizassem para todas as nações: olha, existe um único e verdadeiro Deus. Um Deus que cria todas as coisas perfeitas. Isso é importante, queridos, para aquele tempo, para aquela cultura, para aquele povo que iria se desenvolver, e através desse povo viria
o Salvador. Eu quero olhar com calma para o versículo 24, e eu gostaria de dividi-lo em 3 partes, para que a gente pensasse nesse conceito, né, de casamento, de família. Primeira parte, por isso o homem deixa pai e mãe. Antes de se casar, a prioridade do homem, a prioridade é os seus pais. Quando o homem se casa, a prioridade dele, a lealdade dele passa a ser para a esposa. Queridos, e aqui nós temos um ponto de atenção aqui, algo importante. Deixar pai e mãe, como está dizendo o texto aqui, não significa abandoná-los. Nós continuamos honrando-os, porque isso é bíblico, isso está na Bíblia. Mas quando nos casamos, uma nova família surge. E como disse, a prioridade do marido é a esposa, e a prioridade da esposa é o marido. Seguimos honrando os nossos pais, mas a comidinha agora não é mais da mamãe nem do papai. É da minha esposa, é do meu esposo. Agora não é mais o ombrinho do meu pai ou da minha mãe para chorar. É o ombro do meu esposo, da minha esposa. É um conceito importante, queridos. Os pais têm um pouquinho de dificuldade, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, irmãos. Então, ou seja, né? Daqui a pouco ela vai. E a missão do filho é continuar honrando os pais. Mas quando você sai de casa para se casar, uma nova família se estabelece. Isso é plano divino, é plano de Deus. Segunda parte. E se une à sua mulher. É uma união muito íntima. E dessa união, queridos, nós temos o conceito de que casamento é um pacto, é uma aliança entre um homem e uma mulher. Tim Keller vai dizer que é mais que estar perto, esse se unir à mulher aqui, é quase uma fusão de vidas. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Outro ponto importante aqui é que o casamento, segundo o projeto original de Deus para a família, é entre um homem e uma mulher. Qualquer coisa fora disso, queridos, está fora dos planos de Deus. É delicado dizer isso hoje em dia, mas eu não consigo olhar para a Bíblia e ver outra coisa. E entre o que o mundo diz, entre o que a sociedade diz e o que a palavra de Deus diz, queridos, nós sempre vamos ficar com a palavra de Deus. Como cristãos que nós somos, queridos, nós precisamos defender essa verdade contra os ataques de uma sociedade muitas vezes pagã, que muitas vezes quer impor o que é o contrário, o que a palavra de Deus diz, aquilo que é revelado nos planos de Deus através da sua palavra. Como nós já falamos, quem define o que é casamento, quem define o que é família, é aquele que criou isso tudo. É o Deus Todo-Poderoso, Criador daquilo que é belo e perfeito. Terceira parte desse versículo 24 vai dizer que os dois se tornam um. Isso implica em uma relação de profunda intimidade e harmonia que deve durar para sempre, ou que deve durar por toda a vida. No Novo Testamento, Jesus ele vai citar esse versículo 24, que diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Se você for lá para Mateus, capítulo 19, versículo 5, Jesus vai citar exatamente esse texto de Moisés, só que Jesus pode, né? E ele sim faz um acréscimo a esse texto aqui. E ele diz no versículo 6 de Mateus 19, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Minha querida irmã, meu querido irmão, o casamento foi criado por Deus para poder durar por toda a vida. É claro que é difícil, não é pouco, não, é muito difícil. Pois o pecado, queridos, ele arranhou o que Deus fez belo e perfeito. Mas se o casamento, que é a base para a família, for pautado naquilo que a palavra de Deus diz, ele se fortalece, ele é bem-sucedido e ele permanece por toda a vida. Por isso, querido jovem, querida jovem, que ainda não se casou agora, a palavra é para você. Reflita bem sobre todo o conceito de Deus sobre isso. Uma das decisões mais difíceis que nós tomamos, ou mais importantes, melhor dizendo, é essa. Com quem vamos nos casar? E essa decisão compete a você. Tenha
todo o conceito de Deus para a sua vida quando você for fazer essa escolha. Versículo 25 diz o seguinte: o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É preciso lembrar mais uma vez, né? Que o casamento ele existia antes do pecado. Por isso, eles não sentiam vergonha, era uma pureza inocente ali. A nudez, ela era normal ali no paraíso. Mas com o pecado, a nudez ela passa a se restringir ao casamento. E a pornografia, que é o desejo de contemplar a nudez do outro, é pecado. Mas sobre isso nós vamos falar mais para frente, nos próximos sermões, sobre como o pecado arranhou aquilo que Deus fez belo e perfeito. Eu quero caminhar para o fim, dizendo algumas coisas importantes sobre esse tema e sobre esse tempo que nós vivemos. Nunca foi fácil, queridos. Não adianta a gente olhar para o nosso tempo e falar assim, nossa, hoje como é difícil, né? Sempre foi difícil. Os povos lá do Oriente Antigo, por exemplo, né, o tempo que esse povo estava presenciando isso aqui era terrível também. A família é algo muito precioso, algo que foi criado por Deus. Embora esse sistema pagão tente destruir a família, nós, como servos do Deus vivo, queridos, nós precisamos nos firmar, nos fortalecer nesse projeto perfeito de Deus que é a família. Nós vamos ouvir frases como a família tradicional deve ser destruída. Essa frase não é recente, essa frase é de 1969. Isso não é de hoje, queridos. E eu poderia citar tantas outras frases aqui, mas eu acho que eu não preciso, porque vocês ouvem isso sempre. Mas o que nutre o meu e o seu coração? Quais são as vozes que nós estamos dando razão? É a voz desse tempo, da sociedade, que vai se transformando com o tempo, por isso eu preciso me adaptar? Ou a palavra de Deus que é a mesma ontem, hoje e eternamente? O que rege a minha vida? A família tradicional deve ser destruída. Como cristãos, nós vamos aceitar isso ou nós vamos lutar por esse projeto perfeito de Deus? Agora, mais recentemente, uma escola de samba menosprezou, zombou do que Deus criou tão belo e tão perfeito. Mas enquanto o mundo ele tenta atacar, ele tenta menosprezar e redefinir o que é a família, Deus continua restaurando o seu propósito. A família não é uma invenção cultural, mas a família é um projeto divino, é um projeto de Deus. E aqui, queridos, com todo carinho, com todo respeito, com todo o amor que eu tenho por cada um de vocês, eu não estou falando de posição política, eu não estou falando de lado A, de lado B, de ideologia X ou de ideologia Y. Se somos cristãos, servos do Deus vivo, nós não temos lado A nem lado B, nem ideologia X nem ideologia Y. Nós temos o Evangelho. E é isso que rege e que pauta a nossa vida, que conduz a nossa caminhada. Eu não estou dizendo com isso também que o cristão não deve se posicionar. Não só pode, não só deve, como pode. Mas o que motiva o nosso posicionamento sempre precisa ser o Evangelho. Não é o lado A ou B, não é a ideologia X, nem a ideologia Y. Qualquer que seja o lado, qualquer que seja a ideologia, em algum momento, em alguma certa medida, vai ofender o Evangelho. Não existe lado perfeito, nem ideologia perfeita, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo pode gritar, fazer barulho, ir para a avenida, ou fazer qualquer outra coisa. Nós ficaremos sempre, como cristãos, pessoas que creram verdadeiramente em Cristo, nós ficaremos sempre com o projeto original de Deus para a família. E tudo que Deus faz é belo e perfeito. Um homem, uma mulher, tementes a Deus, cumprindo o propósito de Deus no lar, na família e na sociedade. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra aos nossos corações.